Olá, pessoal! Hoje a gente vai embarcar numa aventura épica pelos trilhos da história e da engenharia. Abrindo o nosso vagão de curiosidades, preparei um carregamento de informações incríveis sobre o mundo dos trens. Se você, assim como eu, já se pegou hipnotizado vendo essas máquinas de ferro cruzando paisagens, então prepare-se para descobrir um universo de detalhes fascinantes, daqueles que a gente nunca imagina. De onde vieram essas maravilhas sobre trilhos? Como funcionam os trens mais velozes do mundo? E os vagões de luxo, dignos da realeza? Apertem os cintos e vamos nessa, porque a viagem vai ser de primeira classe. A história dos trens, meus amigos, é mais antiga do que a gente imagina. Começou lá no século XVI na Alemanha, com vagões rudimentares que carregavam minério em minas de carvão. Eram movidos por, adivinhem? Força humana ou animal. Mas a parada começou a ficar séria no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor. E aí, meu amigo, os trilhos nunca mais foram os mesmos. A Revolução Industrial botou lenha na fornalha, literalmente, e os trens a vapor se tornaram o motor do progresso, transportando pessoas e mercadorias a velocidades nunca antes vistas. Imaginem só, antes dos trens, as viagens eram longas, perigosas e desconfortáveis. Era como tentar atravessar o Brasil num carrinho de rolimã. Mas aí chegam os trens, conectando cidades, países e continentes inteiros, encurtando distâncias e impulsionando o comércio e a indústria. Falando em conectar, vocês sabiam que a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos, que ligava o litoral leste ao oeste, foi finalizada em 1869. Uma verdadeira epopeia da engenharia, que abriu caminho para a expansão do país e moldou a história americana. E não podemos esquecer dos nossos queridos trens a vapor aqui no Brasil, né? Eles foram essenciais para transportar o café, nossa riqueza nacional, do interior de São Paulo até os portos, conectando nosso país e impulsionando nossa economia. Claro que com o tempo, a tecnologia foi evoluindo e os trens também. Vieram os trens elétricos, a diesel e, mais recentemente, os trens de alta velocidade, que a gente vai desvendar no próximo capítulo. Preparem-se para uma aventura supersônica, porque agora vamos falar dos reis da velocidade, os trens de alta velocidade. Essas maravilhas da engenharia são capazes de atingir velocidades impressionantes, desafiando os limites do tempo e do espaço. Mas como essas flechas de metal conseguem ser tão rápidas? O segredo está na combinação de tecnologias avançadas, aerodinâmica aprimorada para reduzir o arrasto, motores potentes que geram uma força absurda e trilhos especiais projetados para suportar as altas velocidades. E por falar em velocidade, vocês sabiam que o trem mais rápido do mundo, o Maglev japonês, bateu o recorde de 603 km por hora em testes? É mais rápido que muito avião por aí, mas a disputa não para por aí. A China também está na corrida pela supremacia ferroviária, com uma rede gigantesca de trens de alta velocidade que cruzam o país a velocidades impressionantes. Esses trens são tão rápidos que transformaram a forma como as pessoas viajam na China. Imagine só, você pode tomar café da manhã em Pequim, almoçar em Xangai e jantar em Hong Kong, tudo no mesmo dia. E não podemos esquecer do famoso TGV francês, um ícone da engenharia que conecta Paris a outras cidades francesas e europeias a velocidades de até 320 km por hora. Com todo esse avanço tecnológico, os trens de alta velocidade estão revolucionando o transporte de passageiros, tornando as viagens mais rápidas, eficientes e confortáveis. Se você pensa que trem é só transporte, prepare-se para ter sua mente expandida. No mundo dos trens de luxo, a viagem se torna uma experiência inesquecível, digna da realeza. Imagine cruzar paisagens exuberantes em vagões que mais parecem suítes de hotel 5 estrelas, com direito a mordomos particulares, chefes renomados e janelas panorâmicas que te conectam com a beleza do mundo exterior.
Um dos exemplos mais emblemáticos é o lendário Expresso do Oriente, imortalizado no romance de Agatha Christie. Esse trem icônico conecta Paris a Istambul, atravessando paisagens deslumbrantes e oferecendo uma experiência de viagem luxuosa e misteriosa. E que tal embarcar numa jornada épica pelo coração da África a bordo do Rovos Rail, considerado o trem mais luxuoso do mundo? Com suas cabines espaçosas, vagões-restaurante elegantes e um vagão mirante com deck aberto, o Rovos Rail proporciona uma experiência única e inesquecível. Se você prefere paisagens montanhosas, o Rocky Mountaineer, no Canadá, é a pedida certa. Esse trem percorre as montanhas rochosas canadenses, oferecendo vistas espetaculares de picos nevados, lagos cristalinos e florestas verdejantes. Já no Japão, o Seven Stars in Kyushu oferece uma experiência de luxo moderna e sofisticada. Com apenas 14 suítes, o trem percorre a ilha de Kyushu, no sul do Japão, revelando paisagens vulcânicas, cidades vibrantes e tradições milenares. Com roteiros exclusivos, serviços impecáveis e uma atmosfera de glamour e sofisticação, os trens de luxo oferecem uma experiência de viagem única e inesquecível. Enquanto a gente viaja de carro ou avião, existe um gigante silencioso movendo o mundo, o transporte de cargas por trens. Essas verdadeiras artérias da economia global carregam toneladas de produtos essenciais para nossas vidas, desde alimentos e combustíveis, até carros, eletrônicos e tudo mais que você possa imaginar. Os trens de carga são como formiguinhas incansáveis, cruzando continentes inteiros com sua carga preciosa. E quando falamos em carga, não estamos falando de pouca coisa não. Um único trem pode transportar o equivalente a centenas de caminhões, o que significa menos tráfego nas estradas, menos poluição e mais eficiência para a economia. E a importância dos trens de carga fica ainda mais evidente quando a gente olha para países de dimensões continentais, como o nosso Brasil e os Estados Unidos. Sem os trens, o transporte de produtos seria muito mais lento, caro e complicado, impactando diretamente o preço final das coisas que chegam às nossas casas. Mas não pensem que o transporte de carga se limita a produtos básicos. Os trens também são fundamentais para transportar produtos químicos, minerais, veículos e até mesmo contêineres inteiros, vindos de outros países. E por falar em contêineres, vocês sabiam que a invenção do contêiner revolucionou o transporte de cargas? Esses caixotes de metal padronizados facilitaram o carregamento e descarregamento de navios e trens, tornando o transporte intermodal muito mais eficiente. Com o aumento do comércio globalizado, os trens de carga têm um papel fundamental para garantir que produtos do mundo inteiro cheguem aos seus destinos de forma rápida, segura e econômica. Sem eles, nossa economia simplesmente pararia. Se você pensa que trem é coisa do passado, prepare-se para se surpreender. O futuro dos trilhos é mais tecnológico e inovador do que nunca. Enquanto a gente grava esse vídeo, cientistas e engenheiros do mundo inteiro estão trabalhando em projetos futuristas que prometem revolucionar o jeito como a gente se locomove. Uma dessas inovações que parece ter saído direto de um filme de ficção científica é o Hyperloop, um sistema de cápsulas que viajam a velocidades supersônicas dentro de tubos de baixa pressão. Imaginem só viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro em menos de 30 minutos. Com o Hyperloop, isso pode se tornar realidade. E que tal falarmos dos trens maglev, que já são uma realidade em alguns países? Esses trens magnéticos levitam sobre os trilhos, eliminando o atrito e atingindo velocidades impressionantes. Já vimos o exemplo do maglev japonês, que bateu recordes de velocidade, e a China está investindo pesado nessa tecnologia para criar uma rede de trens ultra-rápidos. Mas as inovações não param por aí. A inteligência artificial também está chegando aos trilhos, com sistemas de gerenciamento de tráfego inteligentes que otimizam as rotas,
aumentam a eficiência e garantem a segurança das viagens. E para quem se preocupa com o meio ambiente, a boa notícia é que os trens já são um dos meios de transporte mais sustentáveis que existem. E com o desenvolvimento de tecnologias como os trens movidos a hidrogênio, a emissão de poluentes será cada vez menor. O futuro dos trens é promissor e cheio de possibilidades. Preparem-se para embarcar nessa jornada tecnológica e descobrir um mundo de inovações incríveis. E aí, gostaram de desvendar os segredos sobre trilhos? Do vapor aos trens-bala, vimos como essa invenção revolucionou o mundo, conectando pessoas, impulsionando economias e até inspirando romances e filmes. Mas a viagem não termina por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos espalhar a paixão por trens e a sede por conhecimento. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Um abraço do Fábio e até a próxima aventura. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre trens. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima!